Criança é demais, né? Tem uma música que eu gosto muito, tem umas músicas de criança muito gostosas, legais, ensinam muito. Tem uma do Arnaldo Antunes, que ele fala que, saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Todos nós fomos crianças. E é uma maravilha, uma idade maravilhosa, tremenda. Lembro das surras, mas não lembro da dor, certo? Lembro das repreensões, lembro de cheiro, de comida, lembro de muitas coisas gostosas da minha infância. Eu me diverti na minha infância, foi uma infância maravilhosa, apesar da falta de muita coisa, foi tremendamente abençoada a minha infância. Graças a Deus pela mamãe, né? Mulher maravilhosa que cuidou de 4. Segurava um, outro escapava, ia para lá e para cá. Bênção de Deus. Sozinha com 4 ali, e educou os seus filhos queridos e amados, homens valorosos hoje. O que mais deu trabalho, está falando aqui para vocês hoje na frente. O Nielsen sempre foi o queridinho, sempre o bonzinho da mamãe, certo? Mas ela fica brava com isso, mas tudo bem. Mas todo mundo foi neném. Jesus, o nosso Deus, foi neném. Eu sempre falo, né, nos cartões de Natal, a gente vê o Jesus pequenininho, numa manjedoura, limpinho, parece que está até cheirosinho. Mas não foi bem assim aquele Natal. Maria teve que trocar as fraldas de Jesus, certo? Maria deu de mamar para Jesus, fez bilu, 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 certo? Daí vem o nome Bilu, certo? Entenderam? Não tinha como não falar dela, tá bom? Descobriram. Essas gracinhas todas, eu estou me esbaldando com a minha sobrinha, né? Imagina quando tiver um filho, então, aí ninguém segura, né? Certo, Bilu? Como que vai chamar? Tem uns nomes bíblicos, né, que ninguém põe, mas bonito, Artaxerxes. Acho bonito esse nome, né? Nabucodonosor, olha só, Nabuquinho, vem cá, meu filho. Mas, enfim, isso é para outro momento. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre as crianças, tá bom? Como Jesus abençoa as nossas crianças. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Versículos de 13 a 16. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deixa o texto aberto, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção e a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos e vivermos a Tua palavra. Pai, que de maneira alguma minha vida venha empobrecer a Tua palavra, mas que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um dos Teus filhos que se encontram aqui. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. John Riley diz que devemos aprender com essa passagem a grande atenção que as crianças devem receber na Igreja de Cristo. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolhe bem as crianças. Jesus, o cabeça da igreja,
encontrou tempo para dedicar-se às crianças. Se você caminhar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há várias referências de crianças e o papel das crianças e a bênção que elas são no reino de Deus. Os salmos que nós lemos hoje, Salmo 127, 128, fala que são heranças do Senhor. É Deus quem dá essas heranças a vocês. Vocês pais que têm os seus filhos, vêm do Senhor. Há muitas referências, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre esse texto aqui da palavra do Senhor. É interessante que esse texto está no momento em que Jesus estava falando sobre família. Jesus tinha acabado de falar sobre casamento, Jesus tinha acabado de falar de divórcio. E ao falar de casamento e divórcio, os pais entendendo a mensagem de Jesus, da importância do casamento, do erro que é o divórcio, entendendo a seriedade que eles têm como pais, como líderes da casa, como resposta à pregação de Jesus, aqui, se olhar no capítulo 10, a partir do versículo de número 2, se você ler isso daqui, eles entendem a mensagem, o público que Jesus estava pregando ali, eles entenderam, e por isso, entendendo a responsabilidade deles, eles levam as crianças até Jesus. Eles conduzem as crianças como uma resposta à mensagem, como uma dedicação dos filhos em resposta à palavra do Senhor Jesus. E interessante aqui que nós vemos, que é um empecilho, os discípulos não gostam muito daquilo ali, talvez por achar Jesus importante demais para dar atenção às crianças, e Jesus repreende os discípulos e toma as crianças nos braços. Lucas 18, o texto em grego que está lá, é crianças que ainda mamavam, crianças de peito ainda. E Jesus toma essas crianças no braço, uma a uma. O texto nos mostra isso. Ele tomava nos braços essas crianças, não eram crianças grandes, mas eram crianças pequenas, e uma a uma, impunha as mãos e as abençoava. Ele não se preocupou com o tempo e a quantidade das crianças, e imagina a Palestina daquela época, que as famílias tinham 6, 7, 10 filhos. Eram muitas crianças, creio eu, que apareceram ali, os pais pedindo para as crianças serem abençoadas. E Jesus aproveita essa oportunidade dos discípulos impedirem as crianças, dos pais levarem as crianças, ele fala do reino de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a bênção das crianças no reino de Deus. O que nós vemos aqui no versículo de número 13 é que algumas pessoas, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Se eram crianças pequenas, alguém as levou, porque elas não conseguiam ir por si mesmas. Então tem alguém por detrás e provavelmente os pais levam as crianças até Jesus. E isso é maravilhoso demais, da minha responsabilidade, da sua responsabilidade, da nossa responsabilidade de levar as crianças até Jesus. Há pais que negligenciam isso, mas uma responsabilidade muito grande. Provavelmente os pais, tendo ouvido a mensagem do Senhor Jesus, levam as crianças para serem abençoadas. Crianças, elas não podiam ir por si próprias, levaram para Jesus para que as tocasse e abençoasse. Isso mostra que os pais criam em Jesus. E crendo em Jesus, entendiam que aquilo ali não era um misticismo, mas criam em Jesus. E crendo em Jesus, querem a mesma bênção para os seus filhos. Compreendiam isso, que os filhos precisavam ser abençoados pelo Senhor Jesus. Viam Jesus como o Messias, os pais. Os pais viam em Jesus o Messias, o profeta que Deus ia enviar, que tem poder para abençoar.
Por isso, tragam sempre os seus filhos para serem abençoados. O culto é espiritual, entendam isso, pais. Eu não levo meu filho na igreja porque é muito novinho, eu não vou prestar atenção no sermão, eu não vou prestar atenção no louvor, eu não vou conseguir louvar ao Senhor. Saiba, querido, ainda que você não entenda, o culto é espiritual. As bênçãos que são derramadas no culto vai sobre você também, e mais ainda, se das crianças é o reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus vão sobre elas, as bênçãos do culto, mesmo elas não entendendo. Eu não vou levar porque elas não compreendem. Ainda que não compreendam e não entendam, não deixe de levar os seus filhos e trazer os seus filhos para serem abençoados. Os pais entenderam isso. Depois dessa mensagem de restauração, de bênção no lar, eu quero levar os meus filhos para ser abençoados por Jesus. Essa responsabilidade nossa, essa é a responsabilidade de cada um de nós, de levar os nossos filhos aos pés de Jesus. Mas acontece um problema. Os discípulos repreendiam. Quem? As crianças? Não. Os pais. Imagina um monte de pai trazendo os seus filhos e os discípulos, para. Não incomode o mestre. Não incomode Jesus. Os discípulos não entenderam. E se você olhar mais para trás, no capítulo 9, Jesus fala das crianças. Fala para nós não sermos tropeços na vida das crianças. E parece que os discípulos não entenderam isso. E começa a impedir dos pais de levar os filhos a Jesus. E nós devemos tomar muito cuidado se nós não estamos sendo empecilho para a vida dos nossos filhos ou dos filhos dos outros. Não seja você nunca pedra de tropeço na vida de uma criança. Queridos, eu tomei uma posição. Eu não bebo nada de álcool. Eu poderia beber uma taça de vinho, algo simples. Mas eu sou um líder. Eu lido com crianças, sempre lidei também com jovens e adolescentes. Eu nunca quero que um adolescente venha dizer, um jovem venha dizer, um adulto venha dizer, eu aprendi a beber com meu pastor. Eu quero ser exemplo. Em tudo. Eu não quero ser pedra de tropeço para nenhuma criança desta igreja. Eu quero ser o motivo, a razão também delas buscarem mais o Senhor. Vale a pena servir o Senhor. Pais, não sejam empecilhos para os seus filhos. Vocês são educadores. Vocês são responsáveis pelos seus filhos. Os discípulos estavam impedindo de Jesus abençoar as crianças. E às vezes nós estamos impedindo os nossos filhos pelos nossos maus exemplos, pela nossa má conduta. Outro dia mesmo, ouvindo uma conversa de que a mãe estava repreendendo o filho de falar palavrão. Mas com quem que ele ensinou? Era essa discussão. Com a própria mãe. Aí briga porque agora cresceu e está falando palavrão. Onde aprende isso? Que nós sejamos exemplos e nunca empecilho na vida dos nossos filhos. Jesus, ele vê que as crianças são muito importantes. E por isso, entendendo que as crianças são muito importantes, ele para tudo. Ele para aquele momento. Ele para abençoar crianças. Por isso, queridos, não usem desculpas para não deixar os seus filhos serem abençoados. Jesus diz também que das crianças, ainda elas não participam do culto, mas saiba que das crianças o Senhor suscita o perfeito louvor. Isso está em Mateus 21:16.
Deus suscita o perfeito louvor. Que bênção isso. Eu com a minha sobrinha, né? A gente tem no WhatsApp tem um grupo da família, e o meu irmão, minha cunhada colocam os vídeos ali dela, né? Foto e tudo mais. E ela estava lá balbuciando e tudo mais. Mas o que ela está fazendo? Aí eu coloquei esse versículo, que das crianças de peito, o Senhor suscita o perfeito louvor. Elas estão aqui no culto, e estão louvando o Senhor. Com esse com choro. E o que o pastor Jonas sempre diz, aqui é o lugar da criança chorar. Igreja é o lugar de criança estar. E que a gente deve entender isso. Cabe aos pais também tomar cuidado, que não atrapalhe o culto, né? Mas aqui é o lugar da criança estar. Quando Jesus vê esses discípulos repreendendo os pais, impedindo de abençoar os filhos, olha só o que Jesus faz no versículo de número 14. Acho isso tremendo. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Ele fica muito bravo. Essa palavra aqui não é, gente, para aí, deixa elas virem. Ele ralha com os discípulos. O que vocês estão fazendo? Já não está na Bíblia, mas é coisa minha, tá? Mas o que vocês estão fazendo? Não impeçais. Ele fica com uma ira santa, uma indignação santa e justa, porque estavam impedindo das crianças chegarem a Jesus. Jesus ficou tremendamente indignado. Essa é a primeira reação de Jesus. A segunda reação de Jesus é repreender os discípulos. Deixar vir a mim os pequeninos. Eu desejo que elas venham. Eu paro tudo para atendê-las. Não impeçam. Não impeçam as crianças de virem até mim. O desejo do Senhor Jesus é que elas venham, e venham até mim. Não as embaraceis. Marcos 9,42 diz que é melhor pendurar uma pedra no pescoço e jogar na água do que escandalizar uma criança. É algo muito sério. Por isso Jesus se indigna, fica indignado e repreende. Deixe vir a mim as crianças. A terceira reação de Jesus, ele explica o motivo. Por que ele fica indignado e por que ele repreende os discípulos? Por uma razão muito simples. Porque dos tais, das crianças, é o reino de Deus. As crianças fazem parte do reino de Deus, como eu disse há pouco. As crianças não são o futuro da igreja, elas são a igreja. Elas participam de todas as bênçãos da igreja. Por isso, o reino de Deus é delas. A salvação, o perdão, a graça do Senhor Jesus. E tudo isso está também sobre os nossos filhos. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é a bênçãos que nós recebemos da salvação. E nós não devemos impedir delas serem abençoadas pelo Senhor Jesus. O reino de Deus está em nós, foi dado também às crianças. Essa é a exortação do Senhor Jesus. O reino de Deus já estava entre eles. No entanto, deviam entrar no reino de Deus. E como que a gente entra no reino de Deus? Como criança. De maneira simples, humilde, com confiança. É assim que se entra no reino de Deus. Jesus faz essa distinção da arrogância dos discípulos para a humildade das crianças. Não sejam arrogantes como os discípulos, sejam humildes como as crianças. É assim que se entra no reino de Deus. Não com soberba, não com arrogância, mas com humildade e simplicidade. Por isso Jesus chama as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Somente quem recebe o reino como criança, que não é orgulhosa, arrogante, é que entra no reino de Deus. E depois disso, Jesus abençoa as crianças,
coloca nos braços. Imagine a cena. Jesus tomando as crianças no braço e abençoando uma a uma. Uma a uma. Que cena extraordinária. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, parando tudo para atender uma criança. Que muitas vezes a gente cansa, né? Pai, mãe, para, menino. E às vezes é algo tão importante. E às vezes a gente se cansa. Jesus para atender as crianças. O que nós aprendemos com essas lições todas aqui? Primeiro, aprendemos que nossos filhos fazem parte do reino de Deus. No Antigo Testamento, a criança era circuncidada ao 8º dia. Ela já fazia parte da aliança, é posse do Senhor. A criança participava da Páscoa, comia os elementos que tinham ali na Páscoa. Elas participavam das celebrações, dos cultos, tudo. As bênçãos eram para os pais e para os filhos. Elas fazem parte do reino de Deus. E as mesmas bênçãos que nós temos, elas têm também, mesmo que elas não entendam. Elas podem ser cheias também do Espírito Santo, como nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Entendam isso. É isso que Jesus quer nos ensinar. Não existe distinção entre adulto e criança, entre jovem e velho no reino de Deus. Todos nós temos nosso papel. Por isso, traga sempre seus filhos à casa do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, é perfeitamente bíblico receber os filhos pelo batismo. Se eles fazem parte da aliança, por que negligenciar um sacramento? Por que negligenciar tão grande bênção na vida dos nossos filhos? Não existe nenhum texto bíblico dizendo, é proibido batizar criança. Acha para mim. Eu tenho mais motivos para batizar uma criança do que não batizar. Porque no Antigo Testamento nós somos da aliança. Somos um povo da aliança. E a aliança do batismo é superior à antiga aliança, que era a circuncisão. E se a criança era circuncidada no Antigo Testamento, ao 8º dia, os nossos filhos podem ser batizados. Não negligencie o batismo. É isso que nós aprendemos aqui. Se elas fazem parte do reino, elas têm que viver também todas as bênçãos, os sacramentos do reino de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui. Nos tornarmos como crianças. Entrar no reino de Deus, as boas novas exigem atitudes como de criança. Jesus deu a sua vida por nós, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, vai voltar e buscar a sua igreja. Nós temos uma boa notícia, que Ele morreu pelos nossos pecados. E como nós entramos no reino de Deus? Como falamos há pouco, com humildade, com simplicidade, nos arrependendo dos nossos pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É assim que nós entramos no reino de Deus. Diante disso, eu quero fazer algumas aplicações aos pais. Aos pais, aqueles que estão pensando em divorciar, aos filhos, a toda a igreja. Primeiro, pais, é um grande pecado negligenciar seus filhos se chegar ao Senhor Jesus. É um grande pecado, terrível pecado, impedir que o seu filho se achegue e seja abençoado pelo Senhor Jesus. Como isso pode acontecer? Deixando de ser exemplo em casa. Como isso pode acontecer? Deixando de orar com o seu filho e orar por ele. Ore enquanto pode, porque vai ter um dia que ele vai sair da sua casa. E eu digo, eu nunca dormi, nunca, enquanto estive dentro da minha casa, sem a bênção da minha mãe. Nunca. E as piores condições, eu nunca dormi sem a bênção da minha mãe. Eu te abençoo, meu filho. Mamãe te ama. Não negligencie isso. Nunca deixe de evangelizar o seu filho. Essa tarefa não é da igreja. Essa tarefa é sua. Você já evangelizou o seu filho? Você já apresentou o plano de salvação ao seu filho?
Isso é pecado. Isso não é responsabilidade da igreja. É de você, pai, é de você, mãe. Como que podemos negligenciar e impedir dos nossos filhos serem abençoados por Jesus? Deixando de trazê-los à igreja. Não use desculpa. Ah, eu não fui na igreja porque o meu filho. Não coloque a desculpa no seu filho. É algo muito sério. É algo muito sério você colocar desculpa no seu filho. Ah, eu não vou porque o meu filho. Que você possa trazer sempre seus filhos, eles sejam o maior motivo de você estar aqui. Nunca deixe de trazer os seus filhos e nem troque o culto do Senhor por outras coisas. Deus nos deu 6 dias para vivermos e fazermos as nossas coisas. Esse dia é dele. E eu negligenciar esse dia é tão pecado quanto eu adulterar, eu matar, eu roubar. Não negligencie. Lá em casa a gente sabe, se tem churrasco, tem alguma coisa, deu horário, tchau. Ah, mas o que os parentes vão pensar? O que os nossos colegas vão pensar? Eu fico preocupado com o que o meu Senhor vai pensar. É no seu exemplo que os seus filhos vão ter paixão, alegria de estar na casa do Senhor. Não negligencie nem troque o Senhor por qualquer outra coisa. Nós pecamos terrivelmente também, negligenciamos de nossos filhos serem abençoados quando deixamos de trazê-lo para o batismo, porque eles já fazem parte do povo de Deus. Às vezes nos preocupamos com tantas coisas para com os nossos filhos, estudos, roupas, brinquedos, mas nós não nos preocupamos com a vida espiritual dos nossos filhos. Que você seja exemplo, pai, para a vida do seu filho. Eu quero falar também para aqueles que estão pensando em se divorciar. Pense bem. Pense nos seus filhos. Os maiores prejudicados na separação dos pais são os filhos. E eu sei muito bem disso. Sou filho de pais separados. Pense muito bem se você está pensando em se separar. Pense nos seus filhos. Não pense só em você. Ah, eu amo você, filhinho, mas não dá mais. Não tem isso. Se você ama o seu filho, ama a sua filha, você vai honrar o voto que você fez diante do Senhor. É na alegria e na tristeza. Eu vou andar junto. Deus pode restaurar essa casa, querido. Em nome de Jesus. Quero falar também a vocês que estão aqui e entregou o seu filho para o batismo. Você que ora pelo seu filho, você que intercede por ele, você que consagra os seus filhos, saiba, o seu trabalho não é em vão. Deus honra. Mesmo aquele que está longe, Deus honra, Deus traz, porque você ensinou no caminho do Senhor. Talvez você nem veja, mas Deus vai responder a sua oração. Ele vai voltar aos pés da cruz. Ele ouviu as orações, ele conhece os cânticos, ele conhece a palavra. Persevere. Deus honra a sua oração. E quero falar também para você, filho, que foi batizado, foi consagrado ao Senhor, mas não vive uma vida que honra o que os seus pais fizeram. Vem na igreja por obrigação. Eu quero convidar você a honrar o que os seus pais fizeram aqui na frente, consagrando você ao Senhor. Eles não estavam brincando. Faça a sua profissão de fé. Assuma o compromisso de cristão. Honre a profissão de fé que você fez aqui. O que acontece com os nossos filhos, que vão para as faculdades, e lá na cidade não vai na igreja. O que acontece, querido? Honre as orações dos seus pais. Se você está numa faculdade hoje, é porque alguém cuidou de você. Eu já cheguei a falar para um menino já, que não queria vir à igreja. Falei, você não quer vir por causa de Deus, você não suporta o culto, mas pelo menos pelo seu pai, pela sua mãe, vai lá. Honre ela, esteja do lado.
Nunca abandone a sua fé, querido. Honre o que os seus pais fizeram aqui diante do Senhor, consagrando a sua vida. É isso que eu gostaria de falar a vocês essa noite. Não impeçais. Jesus quer abençoar as crianças. Jesus parou para atender uma criança. Deus, essa noite, para tudo, para atender a sua oração, para atender você. Vamos orar, colocar a nossa casa, a nossa vida diante do Senhor. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Eu gostaria que você orasse pelo seu filho, eu gostaria que você orasse pela sua casa, eu gostaria que você orasse pelo seu casamento, que você seja exemplo. E se você não tem não tem vivido uma vida cristã autêntica, peça perdão a Deus, conserte isso. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, filho. Se quebrante hoje. E se você ainda não encontrou o Senhor Jesus, que tanto falam, se arrependa hoje dos seus pecados. Confesse que Jesus é Senhor, dono da sua vida, e viva por Ele. Se seu filho está longe, ore por ele. Interceda, que eles venham lembrar dos hinos, dos cânticos, da palavra, e possam voltar para a casa do Senhor. O Senhor está de braços abertos, esperando. Ore aí, querido. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, pois somos pecadores. Senhor, eu quero clamar diante de Ti pela vida dos pais que tanto amam seus filhos, que tanto querem ver eles bem-sucedidos, ó Senhor. Eu peço que o Senhor toque no coração desses pais e que a maior bem-aventurança para a vida dos nossos filhos é eles rendidos aos Teus pés. Mais do que riquezas, ó Pai, é diante dos Seus pés. Que nós sejamos, ó Pai, o exemplo e o modelo para os nossos filhos. Que eles vejam em nós, ó Pai, o exemplo de conduta, de ética, de proceder, de bondade. Que nós sejamos, ó Pai, exemplos para os nossos filhos, nunca pedra de tropeço. E se em alguma coisa, e se em algum momento fizemos isso, perdoa-nos, ó Senhor. Restaura a nossa vida, restaura a nossa casa. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe os nossos cordeirinhos, ó Pai. As crianças novas da nossa igreja, recém-nascidas. Pai, em nome de Jesus, que elas recebam todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja. E que nunca os nossos filhos sejam empecilho de nós virmos à igreja, pelo contrário, seja o motivo de nós virmos à igreja, de abençoar, de sustentar, de cuidar. Em nome de Jesus, abençoe que elas cresçam amando o Senhor, ó Pai. Peço também por os filhos que estão longe, Pai, que não vêm mais à igreja, conhece o Teu Evangelho, assim como o filho pródigo, ó Pai. Que o Senhor toque no coração desse jovem e dessa jovem, desse homem e dessa mulher, e atenda às lágrimas dessa mãe e desse pai, e que eles possam voltar aos Teus caminhos. Clamo também por esses que estão aqui, ó Pai, por esses filhos que estão aqui, mas muitas vezes obrigados, frios, relaxados com o Senhor. Que o Senhor toque nesse coração, ó Pai, para que venham viver uma vida que glorifique o Teu nome. Não porque o pai ou a mãe manda, não porque o pastor diz, mas porque eles amam o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, a Tua igreja, que nós possamos ver, ó Pai, os frutos das nossas orações, o agir e o mover do Senhor no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Restaura casamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos pensar nos nossos filhos, que nós possamos lutar, ó Pai, se nós amamos os nossos filhos, que nós possamos lutar pelo nosso casamento, e que o nosso casamento seja uma bênção para os nossos filhos. Eu oro assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos receber a bênção do Senhor.
Alice, você poderia tocar o Amém Tríplice? Receba a bênção, queridos. Que a mão do Senhor esteja acima de ti, derramando bênçãos sem medidas. Que a mão do Senhor esteja abaixo de ti, te sustentando com a sua destra fiel. Que o Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a sua caminhada. Que o Senhor esteja às tuas costas, livrando completamente de pessoas desleais e invejosas. Que o Senhor esteja ao teu lado, como amigo e companheiro na sua jornada. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém.